A gente vira e mexe e fala aqui no canal um pouco sobre diferenças de gerações, conflito de gerações, mas agora a gente vai entrar num papo que é quando essas diferenças de geração X, Millennial, Y e Alpha vão levar em algumas dores de cabeças muito claras pro nosso dia a dia. Quem vai falar pra gente aqui é a maravilhosa da Olivia. Se liga. Nos próximos 30 anos, a gente vai viver uma guerra econômica entre gerações. Quem está falando isso é o economista, um dos pais do Plano Real, Gustavo Franco. A tese dele é que, basicamente, até a minha geração, até quem tem 30 anos, a gente viveu vários governos, um estado meio generoso dos gastos públicos, vamos dizer assim. E a partir de agora, a gente entrou, principalmente por causa da pandemia, essas mudanças que têm acontecido na economia, a gente entrou numa era em que a austeridade fiscal, ou seja, o maior controle dos gastos públicos ficou mais em voga, ficou mais presente nas economias do mundo, principalmente no Brasil. De maneira muito resumida, isso significa, na prática, que quem tem menos de 30 anos vai sofrer um pouco mais para se aposentar, porque a gente mal tem dinheiro para pagar a aposentadoria de quem tem 40, 50 anos daqui a alguns anos. Imagina de quem está começando, quem está entrando no mercado de trabalho agora. Isso gera uma guerra de gerações, por quê? Porque os mais jovens podem se perguntar assim, poxa, mas vocês aí, mais velhos, viveram eras de abundância, de muitos gastos públicos, muita generosidade, entre aspas, né, na previdência, na aposentadoria, nos benefícios, e aí quando chega a minha vez, você quer cortar gastos? Que sacanagem, né? É um ponto de preocupância, de fato, mas o que chama mais atenção é que, cara, realmente não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria de todo mundo. Então, isso é um problema que está acontecendo meio que no mundo inteiro. E a partir de agora, eu não estou mais citando Gustavo Franco, eu estou citando meu estagiário João, que trouxe uma reflexão brilhante que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou assim, mas tem uma solução interessante que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o seguinte: o sistema americano criou uma lei que meio que obriga os jovens a entrar no sistema de previdência privada. Ou seja, desde muito cedo, quando começa a trabalhar, a maioria dos jovens já começa a contribuir para a sua aposentadoria. Eles podem sair se eles quiserem, mas eles entram no sistema meio que automaticamente. Isso é o que a gente chama na economia comportamental de nudge, o tal empurrãozinho. Porque quando o cara é inscrito automaticamente no sistema de contribuição, ele tende a continuar contribuindo. É uma forma boa de estimular que as pessoas poupem mais. E, de fato, a geração Z tem poupado mais do que a minha geração, por exemplo. Eu sou millennial. E quando eu tinha a idade deles, eu tinha uma poupança menor do que a que eles têm hoje. Tem um experimento muito bom de um cara que foi meu professor lá, ganhador de Nobel, chamado Richard Taylor, que ele testou lá no Reino Unido, foi um dos primeiros testes nesse sentido, em que quem entrava na Previdência meio que automaticamente não saía, ficava contribuindo e tinha maior investimentos. Quem tinha que voluntariamente, né, entrar na Previdência, ou seja, começar a investir por conta própria, sem entrar no sistema automático, acabava investindo menos. Ou seja, essa é uma política muito eficiente e a gente vai explicar melhor no Boletim Sensata de amanhã, dessa quarta-feira, com a contribuição do nosso querido João, e eu espero que vocês tenham interesse. Se você tiver interesse em escutar esse podcast, comenta boletim que eu te mando um link. Um beijo! Nos próximos 30 anos, a gente... Brabo esse papo aqui do Olivia, mas esse é um papo que a gente tá vendo que é comum e que vai se tornar cada vez mais recorrente, que é essa briga de gerações, né? Então, cara, pensa essa treta daqui, ó. Você tem uma geração mais nova, que ela tá pagando a aposentadoria da geração mais velha. Isso que a gente não tá falando ainda dos privilégios, tá? Que se a gente for falar de todos os privilégios dos juízes, dos militares, dos políticos, dessa galera aí do alto escalão, dessa rapaziada de general que tem filha, que ganha fortuna, de toda essa palhaçada que a gente paga até hoje, pô, a gente vai entrar numa seara aí que é pra você ficar louco, né? E aí qual que é o problema? A gente vai viver hoje, né? A geração Z vai pagar pelo luxo que os millennials viveram. Não, filho, os millennials viveram, pelo que a geração X viveu. Os millennials viveram a época boa pagando a aposentadoria dos baby boomers e da geração X. Os millennials não viveram nada. Vocês estão loucos. Inclusive, gente, a gente gravou um podcast com a Olivia, só que infelizmente o estúdio que a gente gravava perdeu o áudio. Isso me deixa maluco. Isso é uma tristeza absurda. A gente gravou um podcast incrível com a Olivia, mas aí o pessoal lá do estúdio conseguiu a façanha de perder o áudio. Que é só pra atrapalhar nós. Que ódio, velho. Nossa, que dia terrível. Mas, porra, foi um papo legal, só que vocês nunca vão ouvir. Infelizmente. Se Deus quiser, um dia se a Olivia aceita gravar de novo com a gente, que o papo foi muito bom.
Mas assim, qual que é a fita? As gerações mais novas, elas estão literalmente pagando pelas contas das gerações antigas, né? Então você tá pagando hoje a aposentadoria da geração X, né? Tipo, os millennials nem se aposentaram e provavelmente não vão se aposentar, né? Os millennials vão se aposentar com 70 anos e olhe lá. Então a geração millennial, a geração Z, a geração alfa, eles estão pagando a aposentadoria da geração X, eles estão pagando a aposentadoria dos baby boomers, eles estão pagando a aposentadoria de outras gerações. Além disso, o que a gente tá pagando hoje é a conta das cagadas políticas gigantescas que a rapaziada fez. Não consigo ver o privilégio da geração passada. Não, é que assim, André, a geração passada ela já tá aposentada. Você não. Né? Você não. Essa aqui é a parada. Agora, com reforma administrativa que tá rolando no governo, até mesmo os cargos públicos não vão rolar. Né? Isso daí não vão acontecer, né? Sabe, é um bagulho que, mano, não rola, né? E tipo assim, até mesmo a garantia, pô, pergunta aí pra quem trabalha no funcionário público, né, pra quem trabalha pro governo, o que eles acham da reforma administrativa? Como é que essa galera tá? A galera tá com o cu na mão, mano. A galera tá com o cu na mão, velho. Com o cu na mão. Mas enfim, seguindo. A gente também tá pagando uma conta de política, escolhas políticas das outras gerações. A gente também tá pagando a escolha política de clima ambiental. É que aqui no Brasil vocês não acreditam nisso, né? Que vocês são muito da terra plana, né? A gente aqui tem uma vibe de acreditar que muito louco. E tem gente ainda que completamente fica maluco de achar que não existe aquecimento global, de não existe porra nenhuma. Mas, bicho, a gente tá falando de, por exemplo, Europa, a galera tá sofrendo pra cacete com problemas de aquecimento global, né? Então, bicho, a gente tem um problema hoje de problemas causados, né, institucionais, de escolhas. Por exemplo, a falta de indústria no Brasil hoje foi escolha de uma outra geração. Então, assim, a gente ainda paga a conta e, infelizmente, hoje, você para pra ver quem estão nos cargos políticos, na liderança das empresas, quem tá fazendo tudo que comanda as próximas gerações, são o pessoal mais velho. Então, hoje, por exemplo, tá começando a entrar agora nas lideranças das empresas os millennials, sacou? Então isso é uma parada muito, muito forte dessa briga geracional, que a questão, o que vai quebrar muito isso é a aposentadoria. Principalmente se a gente for entrar numa palavra que é direito adquirido. Como é que a gente vai falar de direito adquirido? E como é que a gente vai falar de tipo, pô, ó, você não vai se aposentar, mas você vai pagar a aposentadoria daquela rapaziada que se aposentou? Ah, eu não. Não é à toa, por exemplo, hoje que uma rapaziada não quer trabalhar de CLT, quer trabalhar PJ, porque sabe, pô, peraí, então eu não vou me aposentar, mas eu tenho que contribuir com o INSS? Não quero. Por quê? Você tá falando que eu vou me aposentar cada vez mais tarde, eu vou demorar pra cacete pra me aposentar, e eu tenho que pagar essa parada daí, que vai me pagar muito pouco daqui provavelmente tanto tempo. E óbvio, pra quem é um pouco mais sensato, né, pra quem é um pouco mais pezinho no chão, pra quem é um pouquinho mais, né, acordadinho das ideias, vai pensar que uma aposentadoria privada é a melhor ideia. Vai pensar que, pô, eu preciso ficar ligeiro com o dinheiro que eu tô guardando. Ó, nos falta reforma tributária justa, reforma administrativa, reforma da Previdência, pra quem é acima do teto, investimento massivo em ferrovias, tecnologia e ciência. Só falta isso, né? E quem foi que não fez isso? Foi as últimas gerações. Por quê? Porque o populismo é muito mais barato, né? Porque você fazer um populismo, você se manter no poder, você falar, eu vou ajudar um bando de pobre e não ajudar as pessoas continuarem pobres, você falar, eu vou tirar todo mundo que é corrupto aí. Pô, o pior tipo de político pra mim é o político que chega com o papo do, eu vou tirar todo mundo que é corrupto aí. Porque você fala, pô, beleza, né? Mas e aí, o que você vai fazer pra governar? Não. É uma promessa vazia, né? Tipo, a não corrupção deveria ser a premissa básica da instituição da democracia, né? E não ser um princípio condutor pra alguém no cargo. Sacou? A não corrupção deveria ser a base, não a mudança, né? Mas enfim, falta tudo, né? Falta indústria, falta investimento, falta
Porra, se for falar de falta de urbanização em um monte de lugar de São Paulo, adensamento de diversas regiões do país. Falta um monte de coisa, mano. Falta um monte de coisa, né? E a gente vive esse caos aí e, mano, vai piorar, né? Você vai vendo cada vez mais pessoas mais jovens revoltadas, né? Vocês acham que vocês estão falando mal da geração Z? Pô, é que você não viu que a geração Z tá falando de você. E calma que ela tá envelhecendo e cada vez mais vai chegar no mercado de trabalho, mano. Tá louco. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite no canal Edson Castro Oficial aqui no YouTube. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu.